Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família a cada dia. Hoje nós vamos fazer mais uma lição da nossa CPD online, a nossa Escola Bíblica Dominical pela internet, com o estudo de número 22, com o tema Batismo e Ceia. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é o batismo, como ele surgiu, quem foi a primeira pessoa batizada, um pouquinho da ceia, do que é ceia, Santa Ceia, Ceia do Senhor, qual a diferença de uma para outra. Então nós vamos bater um papo e nós vamos trocar uma ideia sobre esse assunto. E para trazer para nós inicialmente, eu gostaria de deixar dois versículos da Palavra de Deus que se encontram primeiro. O primeiro versículo se encontra no livro de Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 11, quando no verso 24 Paulo diz o seguinte: e tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aqui o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Corinto um pouco sobre a ceia. Mas na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 27, ele nos ensina também o seguinte: pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestis de Cristo. Então, Paulo deixa um ensinamento aqui sobre a ceia e um ensinamento sobre o batismo. Então, nós vamos bater um papo, nós vamos aprender um pouco hoje o porquê disso, o porquê daquilo outro. Bom, primeira coisa, a ceia, ela é um memorial. O que isso quer dizer, pastor? Bom, por ser um memorial, ele é diferente de ser um sacramento. Nós fazemos a ceia, como está escrito aqui em Coríntios, fazer isto em memória de mim. A ceia do Senhor, ela primeiramente é ceia do Senhor. Não existe santa ceia, é ceia do Senhor. A ceia não te dá poder, não te dá graça, não te dá unção, não te dá poder de oração, poder de cura, não te dá nada, né? A ceia não mata nem sua fome, porque é um cálice pequeno, um pedacinho de pão, então nem isso faz. A ceia do Senhor, ela é uma ordenança que Jesus estabeleceu para nós, e o apóstolo Paulo relembra isso nessa carta aqui de 1 Coríntios, que nós fazemos a celebração da ceia como um memorial, lembrando, para que trouxemos a nossa memória, né? Apesar de que a gente não estava lá para ver a crucificação de Jesus Cristo, mas que possamos trazer para a nossa memória a ideia da crucificação de Cristo. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele morreu ali, ele entregou o corpo dele e derramou o sangue dele. E quando nós fazemos a ceia, celebramos a ceia do Senhor, fazemos a mesma coisa. Nós bebemos o vinho, ou suco de uva, né? Nós bebemos, na verdade fazemos suco de uva, que é a representação do sangue de Jesus Cristo, e o pão, que é a representação do corpo de Cristo. Então ali está o corpo e o sangue. Existem alguns tipos de ceia que nós temos, que é chamada de ceia de transubstanciação. O que significa isso? Bom, a ideia é de que no momento em que você realiza a ceia, os elementos, o pão que está sobre a mesa e o suco de uva que está sobre a mesa, ele se transforma quando você vai e você ingere ele. Ele transformou-se no corpo de Cristo. Por isso que chama-se transubstanciação, uma transformação da substância. A consubstanciação, que é outro modelo de ceia do Senhor, ela traz a ideia de que junto, ao lado, juntamente com os elementos da ceia, que é o pão e o suco de uva, ali está o corpo de Cristo também. E também tem a ideia da presença mística, de que há a presença de Jesus nos elementos, né? Traz a presença de que a presença de Jesus está nos elementos. E nós fazemos em memorial. Existe a presença de Deus, porque Deus é onisciente, ele está onipresente, ele está em todo local. A palavra de Deus diz que nós podemos subir ao mais alto céu, subir ao mais alto monte, descer ao mais profundo abismo, que lá está a presença de Deus. Então, em toda a igreja,
que você celebrar a ceia do Senhor, ali haverá naquela celebração a presença de Cristo, mas a presença nesse sentido, da sua onipresença ser permear todo o planeta Terra. Não de que tenha a presença de Deus no copo do suco e no pedaço de pão. Não, não é isso. Nós realizamos a ceia em memorial, em memória de Cristo, porque é para nós lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Inclusive, isso foi um dos motivos que a igreja cristã foi muito perseguida no início do século. Quando começou a perseguição cristã, no início da era cristã, a perseguição à igreja de Jesus Cristo, um dos boatos que surgiu a respeito da igreja foi o fato de que os cristãos eram canibais. Como assim, pastor? Canibal? Que eles comiam e bebiam, eles comiam o corpo de alguém e bebiam o sangue de alguém. Então, por quê? Porque o cristão celebrava a ceia. O cristão do primeiro século celebrava a ceia realmente como deveria ser celebrada, com um pão grande e um cálice, né? Com um vinho diferente do que nós usamos hoje. Durante algum tempo, algumas igrejas chegaram até a ter o cálice uno, né? Que era um cálice que toda a congregação bebia, né? De certa forma é até um pouco nojento, né? Porque todo mundo passa a boca no mesmo copo. Mas graças a Deus hoje não é assim, cada um tem o seu copinho individual e aí cada um toma o seu. Mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja cristã, a igreja primitiva, quando ela nasceu, quando ela foi fundada lá no início do século, no primeiro século, lá através dos apóstolos e logo após a ascensão de Jesus Cristo na cruz do Calvário, então naquele ali, quando começou a surgir a perseguição à igreja, e um dos boatos que surgiu a respeito da igreja, que eles eram antifamília, que eles eram pessoas ruins, que eles eram pessoas que não preservavam seus amigos, não preservavam a sua família. Então, um dos boatos que começou a surgir a respeito dos cristãos é que eles comiam e bebiam o sangue de alguém. Mas o que seria isso, né? É a ceia do Senhor. Porque o pagão do primeiro século não sabia o que era isso. Nunca houve a necessidade de uma celebração de uma ceia. Nunca houve a necessidade que um pagão pudesse conhecer esse tipo de cerimônia. Então, para ele, tudo era novidade. Então, isso fez com que criasse a ideia de que o povo de Deus era um povo diferente e era um povo ruim, quando, na verdade, só era um mal entendido a respeito da interpretação da Bíblia. Bom, a ceia é uma das ordenanças deixadas no cristianismo. E nós, cristãos, devemos celebrar a ceia periodicamente, né, para que a igreja possa lembrar e relembrar daquilo que Jesus fez. Qual foi o maior presente que Deus fez para nós? Ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário para que pudéssemos nos libertar da escravidão do pecado. Bom, e essa celebração, ela também é chamada de Eucaristia, né? Como na Igreja Católica fala. Vou fazer a Eucaristia, vou fazer o Crisma, a primeira comunhão, essas coisas todas. Então, traz essas celebrações, esses aprendizados dentro da igreja, e um deles é a Eucaristia, que é a Eucaristia na igreja. A celebração da ceia traz essa ideia de carisma, de amizade, de você estar em comunhão com seus irmãos. Bom, a ceia do Senhor, no início do século, ela era uma ceia que na igreja as pessoas levavam comida. Levavam comida mesmo, levavam pães, levavam bolos, levavam vinho, água, frutas. E as pessoas comiam ali, elas comiam, enchiam a barriga ali. Era uma refeição que era realizada. E isso no dia da ceia. Inclusive era um momento em que, como toda igreja ela se torna única, né? Os irmãos eles não valorizam a diferença social, a diferença econômica, então ali todos eram iguais naquele momento. Então naquele momento, se a pessoa pobre comia um alimento, o rico comia o mesmo alimento. Então era uma coisa bem legal, uma coisa bem bacana que acontecia na igreja, e era essa questão de que a igreja de Jesus Cristo, ela não fazia essa distinção. Então, celebrava uma ceia, que era uma ceia bíblica, nos moldes da palavra de Deus, celebrando a crucificação do Filho de Deus aqui na terra. Então, essa era a ideia da ceia. Bom,
E a ceia, ela traz consigo um certo, não é que traz um poder, não é que traz um poder, mas ela traz um mistério, traz algo que satisfaz a gente, algo que conforta o nosso coração, porque é um momento em que você examina a si mesmo e você para avaliar, mas peraí, qual foi o erro que eu fiz? Não, eu fiz esse erro, eu tenho que mudar, não posso errar de novo. Porque naquele momento em que você examina a si mesmo para que você possa mudar suas atitudes e fazer diferença, fazer diferente daquilo que você está acostumado a fazer. E é uma verdade extremamente profunda quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e devemos fazer isso para que a nossa vida e a nossa comunhão com Deus seja constante a cada dia. Então, tira essa ideia de Santa Ceia, tira isso da sua cabeça, não existe Santa Ceia, existe a ceia do Senhor. Não traz poder, graça, unção, poder de cura, milagre, não faz nada disso. É só um suco e um pedaço de pão, mas que representa, há uma representatividade. Quando nós bebemos daquele suco e comemos daquele pão, nós lembramos do sacrifício do nosso Senhor na cruz do Calvário por nós. Então, isso é um pouco do que é a ceia do Senhor. Bom, agora vamos passar para o batismo, como está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 27, aqueles que foram batizados. Bom, o batismo, a gente pode dizer que é a primeira ordenança da igreja. Por quê? Porque Jesus, primeiro, ele foi batizado. Jesus ele foi batizado no Rio Jordão. João Batista vai e batiza Jesus. E ali ele faz um batismo no rio, que é o que nós chamamos de batismo por imersão. A pessoa, ela toda colocada dentro da água e depois tirada. As grandes maioria das igrejas fazem o batismo por imersão, seja no batistério, seja no rio, seja em uma piscina. A nossa junta de missões nacionais, ela já levou o evangelho dentro da prisão e eles não vão permitir que um presidiário saia para que ele possa ser batizado. Então eles levam a piscina dessa de criança, e o presidiário ou o interno, a pessoa às vezes está doente, você realiza o batismo daquela pessoa ali dentro daquela piscina, e é um batismo que ele tem a mesma validade que é realizado na igreja. Então existe essa ideia também. Bom, o exemplo de imersão, ele é bíblico, porque a gente vê que Jesus ele é batizado por imersão. Pastor, e essas igrejas que aceitam o batismo por aspersão e tal, o que eu faço? Não, você não faz nada. Você simplesmente crê naquilo que a palavra de Deus fala e não fica preocupado se o batismo é por imersão, aspersão, infusão, afusão, não importa. O importante é que há um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. E o batismo, ele é um símbolo. Volto a falar. Além do batismo por imersão, existe o batismo por aspersão, que ele é muito usado pelos nossos irmãos presbiterianos, e tem o batismo de afusão, que é realizado pela Igreja Católica. Quando você era pequenininho, caso você tenha nascido num lar católico, você foi batizado pelo padre, que você foi levado pelos seus pais, né? E a ideia, né, que os seus pais vão numa loja, compram uma roupa toda branquinha, te colocam naquela roupa branquinha e você vai até a igreja, o padre ali naquele momento, sem missas, sem nada, sem profissão de fé, sem nada, ele vai lá, fala algumas palavras e batiza você com a cabeça virada assim para uma tigela de água, e ali é um batismo que nós chamamos de batismo por afusão. Então existe o batismo por imersão, que é o batismo que nós batistas fazemos, onde nós mergulhamos a pessoa. Existe o batismo por afusão, que é o realizado na Igreja Católica, e existe o batismo por aspersão, onde é aspergido um pouco de água na pessoa. São os 3 tipos de batismo que existe hoje dentro da Igreja Evangélica Brasileira. E, pastor, para que esse tipo de batismo, que diferença faz? A diferença, irmãos, o que faz é o seu coração. É o seu coração. Existem, infelizmente, dezenas de pessoas que estão dentro da igreja, que são batizadas, que não tiveram encontro com Cristo. E que acabaram sendo batizados, mas que eles falam e a igreja não tem como saber disso, a liderança da igreja não tem como saber, não tem como colocar um
um radar, um painel e falar assim, está mentindo, não está mentindo, mas que nós vemos e sabemos que existem pessoas que não professam a fé cristã, são crentes, entregam dízimo, até batizam, realizam grandes coisas, mas nós não vemos a presença de Jesus na vida dessas pessoas. Então, infelizmente, é algo triste, é algo que a gente tem que ver mudança na atitude da pessoa. Porque o batismo, como ele é um símbolo, e ele é realizado, nós realizamos ele mediante a pública profissão de fé do candidato, ou seja, pública, está todo mundo vendo a sua profissão de fé, onde ele está professando a sua fé, e ali ele está dizendo para nós, eu aceito Jesus, quero Jesus na minha vida, quero ser batizado e aceito todas as coisas que acontecem, inclusive a perseguição. Então, o batismo ele é uma ordenança deixada por Deus, deixada por Jesus, que nós devemos seguir, devemos realizar constantemente na igreja e tentar sempre que possível realizar batismo na igreja para que a membresia da igreja possa crescer. Bom, e uma das formas de ser membro da igreja é através do batismo. E o significado, qual o significado do batismo? Bom, o batismo, a gente vê esse significado muito grande, principalmente no batismo de imersão. Ali a pessoa está em pé, dentro da água, né, em pé, e aí ele é mergulhado na água e depois é retirado. No momento em que ele é mergulhado, ali tem um símbolo de que a pessoa morreu. E quando ele levanta, quando o ministro levanta ele, ali tem um símbolo do renascimento. Em outras palavras, o candidato ao batismo morreu para o mundo e renasceu em Cristo. Que é a ideia do batismo mesmo, né? Você mostrar para todo mundo que você é uma pessoa diferente, mudada, lavada, e que os prazeres do mundo não te agradam mais, não enche mais os seus olhos. E aí você está professando isso através do batismo realizado dentro da igreja. Bom, quem deve ser batizado? Que pessoa que deve ser batizada? A batizado de criança? Irmãos, nós cremos que a pessoa, no momento em que ela entende quem é Jesus na vida dela e qual a responsabilidade que o pecado traz para a vida dela, eu já considero que seja uma pessoa apta a ser batizada, independente se tem 9 anos, 10 anos. Só que assim, né, muito, muito novo também, eu também já acho até demais. Mas eu batizei, particularmente, a minha sobrinha, quando ela tinha seus 11 para 12 anos, se eu não me falha a memória, e era uma pré-adolescente, né? A ideia de que está entrando na fase da adolescência, e ali ela entendeu. E o pastor dela da época realizou uma profissão de fé muito pequena, muito simples, e ali ela foi realizada ali, e eu tive o prazer de batizá-la dentro da igreja dela. Então, quem deve ser batizado? Todas as pessoas que professam a fé cristã e que entenderam o significado da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Uma pessoa que tem feito um compromisso de vida para seguir a Jesus deve obedecer a palavra de Deus, custe o que custar, e ter uma vida nova, mudada e transformada por Jesus. Não importa o que aconteça, a sua vida tem que ser mudada e transformada por Jesus Cristo. Não há comprovação na Bíblia de batismo infantil, e é um dos assuntos mais controversos para se falar. Por quê? Porque igrejas aceitam, mas muitas outras igrejas não aceitam. Irmãos, a grande diferença é entender se a criança ela já entendeu o que é pecado. Ela já compreendeu na cabecinha dela o que é pecado. E se ela compreender, ela tem que pedir perdão pelos pecados dela e realizar ali e deixar que Jesus faça parte da vida dela. Então, isso é o que nós cremos e é o que nós defendemos a respeito do batismo de crianças. Bom, concluindo, a ceia e o batismo são ordenanças deixadas por Cristo, nosso Senhor, e nós precisamos entender que como ordenanças, como a própria palavra fala, ordenanças, vem de ordem, elas devem ser obedecidas e realizadas. Segundo, concluindo, Jesus mandou tomar a ceia para lembrar o que ele fez por nós, como uma cerimônia para lembrar, eu morri por vocês, eu derramei meu sangue por vocês.
pegaram o meu corpo e foi crucificado na cruz. E naquele momento ali, Jesus mostra para aquelas pessoas que ele morreu e que ele está ali entregando a vida dele por nós. E a Bíblia, ela compara o batismo com o sepultamento, pois assim como o cristão que está morto para o mundo e vivo para Cristo, o batismo traz essa mesma ideia de que você morre no momento em que você desce e você vive no momento, e você renasce no momento em que você é levantado. Então, o batismo e a ceia são ordenanças bíblicas deixadas pelo nosso Senhor para que a Igreja de Jesus Cristo possa realizar essa ordenança e possa mostrar para o mundo o que é ser um cristão autêntico e verdadeiro e qual o que isso traz para a vida dele. Ah, pastor, mas que diferença vai fazer eu ser batizado ou não? O ladrão da cruz não foi batizado, ele não teve nem tempo de ser batizado, não teve tempo nem de tomar a ceia. Para que eu tenho que participar da ceia? Irmão, se é uma ordenança, se foi deixada por Jesus, se Jesus fala para nós fazermos, nós temos que fazer. Nós não temos a opção de não concordar. Nós não temos a opção de não aceitar. Nós só temos a opção de realizar. Como diz aquela frase do Bop, né? Missão dada, missão cumprida. Então, se Jesus fala para nós que nós devemos realizar a ceia, nós devemos celebrar a ceia, nós vamos celebrar a ceia sim. Eu participei de uma igreja durante um certo tempo em que a celebração da ceia era algo muito peculiar. Toda vez que havia celebração da ceia, a igreja fazia um café da manhã em igreja. Então, tinha o culto, a pregação, o momento da ceia, o momento da entrega dos elementos, o momento que a gente consumia os elementos, o momento da oração, da leitura da Bíblia. E no final de tudo isso, tinha lá um café da manhã com café, leite, presunto, queijo, biscoito, pão, bolo. E aí a gente celebrava ali, tomava café mesmo, de encher a barriga, e depois a gente voltava para casa. Porque ali houve um momento de comunhão da igreja, assim como era a igreja, assim como deveria ser a ceia do Senhor de verdade. Então, isso é um pequeno esboço do que é o batismo e a ceia. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Derrama a tua unção, tua graça e teu poder. E Deus abençoe a vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo, Deus, essa aula hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que Deus te guarde.